A gente tem que se acostumar a ter uma visão espiritual sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Veja, se você possui recursos, você tem que ter uma visão espiritual a respeito da posse daqueles recursos. Se você não possui determinados recursos, você também deve ter uma visão espiritual a respeito da sua pobreza. Então, tanto a riqueza que você tem, como a pobreza que você tem, devem ser encaradas desde o ponto de vista da vida espiritual. Isso é algo que nos escapa, sabe? Porque a gente tende a considerar essas coisas como não tendo raiz na providência. A gente tende a considerar essas coisas como não sendo elementos da nossa salvação pessoal. O estado de pobreza que você se encontra, ou o estado de riqueza que você se encontra, são elementos fundamentais da sua salvação. Não porque você vá comprar ou deixar de comprar a salvação, não é isso. Mas é a maneira como você vive tal ou qual circunstância, a maneira como você vive a riqueza e a maneira como você vive a pobreza, falam muito da maneira como você enxerga a ação de Deus, da maneira como você vê o seu papel diante daquilo que lhe foi possível possuir e a maneira de como você enxerga a sua responsabilidade sobre o modo de vida que você leva. Essas coisas pesarão no juízo final. Não é a quantidade de riqueza ou de pobreza. O juízo final não vai pedir um contra-cheque seu, mas o juízo final vai revelar como você usou a sua liberdade diante daquela circunstância material. Então, a liberdade que você tinha diante da riqueza e a liberdade que você tinha diante da pobreza, ou seja, a possibilidade de ação que você tinha diante da riqueza e que você tinha diante da pobreza, tanto para o rico como para o pobre são iguais. Ou seja, é possível ter uma visão espiritual sendo rico sobre sua riqueza e é possível ter uma visão espiritual sendo pobre sobre sua pobreza. E é essa visão que será pesada no julgamento. Então, nós temos que nos acostumar de verdade mesmo, nós temos que nos acostumar a ver as coisas do ponto de vista espiritual, mas confiando. Procura devolver dízimos, fazer ofertas e as caridades que Nosso Senhor mandou. Isso nos traz ao assunto que tratarei em 2 tópicos. Aí o primeiro tópico que ele traz, esmola e caridade com desconhecidos. Ele diz assim: sempre que posso, tento ajudar um pedinte ou pessoa necessitada que chega a mim. Claro, que nem sempre posso. Pois creio que se Deus fez aquela pessoa vir a mim, é mais do que claro que é vontade dele que eu ajude. Afinal, como já visto nas aulas, não precisamos que esteja tudo lindo e perfeito para fazermos o bem que Deus nos pede. Por 2 ocasiões me lembro que neguei esmola dizendo que não tinha, mas nem vi se realmente não tinha. E logo após negar e sair andando, algo me incomodou profundamente, que até voltei lá e ajudei as pessoas. Se não dou esmola a alguém, podendo e tendo condições de fazê-lo, creio que pequei ou falhei. Em outras ocasiões, deixei de ajudar pessoas por ver que elas estavam em estado de embriaguez ou sob efeito de alguma droga. Agora pergunto, se eu não dou esmola, pois sei que a pessoa vai beber ou usar drogas, eu agi bem? Sei que não sou o paladino da moralidade, mas se eu der condições para alguém ir ao vício, não estaria na verdade fazendo mal? Devo analisar somente minha ação, o bem de dar a esmola? Ou devo analisar o fim último da ação, nesse caso um mal fazendo a pessoa cair no vício com a esmola recebida? Não estou contribuindo para um mal, mesmo que com uma boa intenção? Lembro da frase famosa: de boas intenções o inferno está cheio. E digamos que o pedinte vá realmente beber. Não teria ele o direito de se aliviar de seus perrengues da vida nesse vício? Posso eu julgar o uso que a pessoa fará do dinheiro? Veja, eu achei isso aqui maravilhoso, porque esse cara está muito interessado em saber a verdade, velho. Vocês notam isso? Ele está muito interessado. Sério mesmo, eu fiquei muito feliz quando eu li isso aqui. De verdade. Mas vamos lá, vamos responder algumas perguntas do sujeito. Se eu não dou esmola, pois sei que a pessoa vai beber ou usar drogas, eu agi bem? Todas as 3 primeiras perguntas, elas falam da mesma coisa. É o seguinte: qual é a minha responsabilidade diante do que o outro vai fazer com o dinheiro que eu der? Estaria eu ajudando ela a produzir o mal, sabendo que ela vai usar a liberdade dela para agir mal? Então vamos a um primeiro ponto. Veja, a partir desse seu princípio, a gente pode fazer uma analogia imperfeita, é verdade, mas ilustrativa, a respeito do próprio Deus. Perceba, tudo que Deus nos dá, a gente consegue usar para o mal. Tudo que Deus nos dá, a gente consegue usar para o mal. Então, se o critério de Deus para nos dar as coisas for que Ele só nos dê aquilo que a gente só vai usar para o bem, o bom Deus vai nos dar bem pouco. Porque se você pegar da sua inteligência ao seu corpo, ao seu trabalho, aos seus talentos, as pessoas que você conheceu, a família que você tem, enfim, a tudo que você é, tudo que a gente toca, a gente consegue usar para o mal. E aí, como é que Deus ficaria?
Então Deus não deveria dar nenhuma das esmolas que ele dá a gente. E as esmolas de Deus são diferentes das nossas. As esmolas de Deus é a nossa inteligência, a esmola de Deus é a nossa família, a esmola de Deus é o nosso corpo, a esmola de Deus é a nossa saúde, a esmola de Deus é a nossa força. Deus não daria essas esmolas a nós porque nós vamos usá-las para o mal. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Se esse tipo de pensamento fosse o mesmo pensamento divino, cara, ficaria muito complicado a gente possuir qualquer coisa que fosse. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, meu cara, é o seguinte: a esmola não é algo feito para ajudar quem recebe, é algo feito também, talvez sobretudo, para ajudar quem dá. Então, no momento em que você dá esmola, no final, o pedinte é você. Quando eu dou uma esmola, o pedinte sou eu, porque a possibilidade da esmola já foi uma esmola recebida por Deus. Então, eu só dou esmola porque eu recebi uma esmola primeiro. Você consegue entender isso? Eu só dou esmola porque eu consegui uma esmola primeiro. Nós, às vezes, temos um problema com a esmola porque a gente entende que está dando algo que nós suamos muito para conseguir, portanto, nos pertence completamente e seria muito injusto tirar do que nós temos e conseguimos para dar a alguém que não fez nada por aquilo. E ainda tem até a possibilidade de fazer algo que nós reprovamos com o dinheiro nosso, completamente nosso, que nós demos. Perceba que há uma dose de verdade nisso, porque se você trabalhou, obviamente, houve um esforço de sua parte. Mas a questão é o seguinte: você trabalhou com o quê? Você trabalhou com o seu corpo, não foi? Foi. Você trabalhou usando a sua inteligência, não foi? Foi. Enquanto você trabalhava, você teve que comer, não teve? Teve. Mas para comer, essa comida tinha que vir de algum lugar. Não tinha que vir? Tinha. Aí eu pergunto: meu filho, você criou os vegetais, você criou os minerais, você criou os animais, você criou o conjunto de pessoas necessárias para que a cadeia produtiva fizesse tudo isso chegar até você, você criou o conjunto de causas que lhe sustentam, você criou seu próprio corpo, você criou sua inteligência, você sustenta a sua vida. Então é o seguinte: beleza que eu e você trabalhamos pelo dinheiro que temos, isso é verdade. Só que nós trabalhamos a partir das esmolas que Deus nos deu. Entende isso? Quando nós começamos a perceber que nós somos pedintes também, a gente começa a olhar para aquele pedinte que é igual a gente, só que está numa posição socialmente inferior, a gente começa a olhar para aquele pedinte com outros olhos, entendeu? Então, o que eu lhe sugeriria, a partir desse mundo de perguntas que você fez, eu não estou falando com demérito nem com zombaria, né? Estou dizendo mundo de perguntas porque você realmente estava interessado, estava com muitas dúvidas, muitos caminhos, muitas alternativas foram colocadas por você, isso é muito bom. Mas para todas essas perguntas que você fez, eu lhe sugeriria essa mudança de postura, sabe? Pelo menos uma tentativa de ênfase nessa postura. Perceber-se como pedinte antes de reconhecer-se como um esmolé, né? Mas se reconhecer-se como um pedinte. Então, existe uma similaridade muito maior entre mim e o mendigo do que eu gostaria de acreditar que existisse. Existe uma irmandade realmente. Existe uma irmandade maior. Então, essa é a primeira coisa, né? Antes de você perguntar a respeito da moralidade do que o outro vai fazer, é olhar a moralidade do modo como você está observando a situação. Esse é o primeiro ponto. A questão da contribuição para o mal, veja, isso é muito complicado porque é o seguinte: se a esmola é feita sobretudo para enriquecer quem doa, você não tem como julgar e medir as intenções do coração de toda pessoa que lhe pedir algo. Fica muito complicado. Você vai fazer esse juízo todas as vezes com todo mundo e seu juízo estará sempre acertado, seu juízo sempre mirará o ponto adequado. Então, esse é o típico caso que é muito melhor você errar pelo excesso do que pela falta. Muito melhor. Se você tiver que errar, erre pelo excesso. Nesse caso específico, não erre pela falta.